Tudo certo aí? Bora começar então, gente. Boa tarde a todos. Declaro aberta a presente audiência da Comissão Parlamentar de Inquérito número 1 de 2021, destinada a investigar e apurar a conduta de agentes políticos e entidades privadas no emprego dos recursos destinados à saúde no período de calamidade pública em razão da Covid-19, bem como averiguar possíveis irregularidades no processo de vacinação no município de Assis. Iniciaremos os trabalhos com a oitiva do senhor Marcos Antônio Friso. Em seguida, prosseguiremos com as oitivas dos senhores Luiz Antônio Marçom e Emílio Sérgio Piccolo. Agradeço a presença da testemunha, do ROC, e tenho que passar as seguintes informações. Conforme o artigo 342 do Código Penal, advertimos que a testemunha deve se comprometer em dizer a verdade, podendo responder pelo crime de falso testemunho, cuja pena é a reclusão de 2 a 4 anos e multa. Informamos ainda que o depoimento da testemunha constará em gravação de áudio e vídeo nas formas dos artigos 215, 405, inciso 1º e 475, todos do Código de Processo Penal, combinados com o artigo 3º, caput da Lei 1579, de 1952. E, estando todos de acordo, dispensaremos a sua transcrição. Essa comissão adotou o protocolo de dar 10 minutos para que a testemunha se apresente, faça as considerações, explique um pouquinho do papel que ela fazia na Secretaria de Saúde e na Prefeitura. Com a palavra, a testemunha. Boa tarde a todos. Meu nome é Marcos Antônio Friso. Entrei na Prefeitura em 27 de julho de... Você pode ficar bem perto, que esse microfone ele capta só bem perto. Pode puxar o microfone se você quiser, para não precisar. Se tiver problema, tá longe, tem que ficar com a máscara, né? Não, se quiser tirar para falar, pode tirar também. Acho que fica mais nítido o som. Marcos Antônio Friso, entrei em 29 de 7 de 92 na Prefeitura. Estou indo para 30 anos de Prefeitura. Presto serviço na Secretaria da Saúde. Parte de manutenção, tudo mais. Auxilia na parte de compras. Parte administrativa no geral, lá auxiliamos. E estou à disposição para estar esclarecendo o que for necessário aqui. Muito obrigado. Vamos passar agora as perguntas por parte dos vereadores. Peço a palavra. Com a palavra, a vereadora Viviane Dalmassa. Boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado por estar aqui nessa tarde. O senhor e o nosso amigo Roque Vinícius, que já foi vereador aqui dessa casa. E é bastante importante esse processo para devidos esclarecimentos, né? O senhor nos colocou que ajuda, inclusive, na questão de orçamento, né? Como que é feito os processos de compras da Secretaria da Saúde? Como que foram feitos o processo de compras do hospital de campanha? Você teve envolvimento também, uma vez que você é da Secretaria da Saúde? Sim, porque tudo que se fala de despesas com a saúde, vamos se dizer, independente de eu ter feito ou não, passa-se pela Secretaria, porque é lá que vai onerar a verba que veio, né? E quanto ao hospital de campanha, vinha já meio que pronto para a gente fazia o pedido de empenho, entendeu? Já vinha, tipo, com os valores, tudo certo, a gente fazia os empenhos, fazia o pedido de empenho. Você só fazia o empenho, você não fazia as cotações para fazer a compra, somente os empenhos. Já chegava para você o equipamento que você já pronto para você empenhar. Chegava já com o nome das empresas. Se precisasse alguma informação, eu ligava na empresa, entendeu? Quem que fazia esse movimento de fazer cotação, porque antes de fazer um empenho tem todo um trabalho, né? De cotação, pegar orçamento. Quem que fazia esse trabalho?
Em quais materiais? Você fala lá do hospital de campanha em si, né? Isso, do hospital de campanha. Olha, quem tomava bem à frente lá, eu acho que boa parte é o Emílio que fazia. Então, o Emílio fazia a cotação, ele fazia toda essa parte... Ele cuidava lá, o material vinha pronto já pra gente e estava fazendo pedido de empenho, entendeu? Tá. E com relação ao que era de licitação, porque existe até um certo valor, né, para fazer compra direta e determinados produtos vão para licitação. Quem fazia esse movimento seria o senhor? Quanto a fazer licitação, não tem valores, né? Vamos por hoje, 17.600 para baixo, não há necessidade. Na época em questão teve uma mudança, algumas portarias, veio alguns documentos referente a gente ligava na Comu, falava, ó, qual o valor que está, realmente é esse documento que está em validade? E aí a gente fazia em cima disso, entendeu? Porque você não pode, mesmo se vier pronto ou não, você não pode fazer um negócio que está além do que a lei permite. Isso a gente dava uma olhada também, entendeu? Então, o senhor fazia essa questão de ver a questão de valores, você encaminhava ou para a Comu, que seria para licitação, ou fazia esse empenho da compra direta? Da compra direta até tinha algumas empresas que, com a falta de material, porque vamos supor, no começo da Covid aí, você não achava materiais em nada, vamos supor, vou dar um exemplo, para não esticar muito, de luva. Luva, de repente, você estava com uma caixa a 40, 50 reais, de repente não tinha no mercado. Teve problema de importação, teve várias coisas. Então, ficou meio que, como que se diz? Meio que dançando os valores, né? Então, você não achava. E quem fazia as justificativas quando não achava esses produtos? Porque nós sabemos que tem que ter 3 orçamentos. Se não achavam esse produto, como o senhor está colocando, da caixa de luva, quem fazia a justificativa porque o senhor não teria outros orçamentos? Aí, no caso, eu pediria de várias empresas, né? Esse caso específico que eu estou falando aí, acho que vinha até documento, pedia até da importadora, né? Porque realmente estávamos parados, de repente vende e não tem o prazo para entrega, né? Mas quem que fazia isso? Nós pegávamos a parte de documental, passava para o administrativo ou jurídico para estar justificando, né? Porque tem que mandar para ir para baixo, vamos supor, para contabilidade, para depois sair o empenho, tinha que ter justificativa. Vou dar um exemplo, por exemplo, o relógio de ponto nosso, na região tem uma empresa só, entendeu? Então, a gente pega uma declaração que é o único fornecedor autorizado para fazer a manutenção. Vamos supor, estou dando um exemplo. É mais ou menos assim. Quando você não tem os 3 orçamentos, que no caso a gente conseguia orçamentos. Com relação a equipamentos, montagem do hospital de campanha, quem que fazia esse movimento também? Essa própria pessoa que o senhor está colocando, o Emílio, ou o senhor participou de organização de materiais? Por exemplo, já foi citado aqui sobre divisórias, né, para o hospital de campanha. Quem que organizou essa construção, esses orçamentos, esse trabalho do hospital de campanha, conforme as especificações, né, que a gente sabe que tem uma norma técnica para ter o hospital de campanha? Quem que ficou a par dessa questão? Você fala da montagem da estrutura, da locação de toda a standard que a gente fala, né? Se eu não me engano, foi vencedor, acho que foi a Carriera aqui em Assis. E na época parece que quem estava atrás disso era o secretário, o prefeito e eu acho que também o secretário, o prefeito e até o próprio, acho que o Emílio e esse cara dono da Carriera também. E esse rapaz da Carriera, essa empresa Carriera. Certo. O senhor tem conhecimento como que ele foi contratado? Se teve outros orçamentos, solicitação de outros orçamentos para estar fazendo essa
essa contratação? Sim, porque foram 3 orçamentos na época, mas no caso em si, já chegou os orçamentos para mim, certo? E eu vi que eram 3 orçamentos. De cabeça certinho, eu não lembro as empresas, não. Eu lembro a vencedora porque teve que fazer contrato, passar para a Comu, então... Porque quando gera, assim, grandes valores, tem que ter contrato, né? E quem estava vendo isso daí era o secretário anterior, que seria o Adriano Romagnoli. Na época, parece que foi conversado ele, o prefeito, o Emílio, e depois veio os orçamentos, e aí, no caso, para estar fazendo contrato, essas coisas, eu acabei indo na Comu também para participar, porque na saúde lá, tem a Comu aqui que serve para toda a estrutura da prefeitura, né? Então, quando é licitações, a gente desce ali para estar fazendo. E quem auxiliou nessa questão de montagem da estrutura? O senhor tem conhecimento para estar chegando na montagem, quem que colocou que seria um stander, ou se seria um drywall, ou se seria uma parede de vinil, ou o que for o material? O senhor tem conhecimento? Não, nós que somos, assim, vamos dizer, compras, já chega... Eu vou falar, você está numa secretaria, você num setor, você pede para a gente, hoje, vamos supor, hoje tem um memorando digital, na época não tinha. Chega o memorando, o diretor administrativo ou financeiro assina, favor providenciar. Aí a gente vai atrás, depois que conseguir ver a verba de que ficha sai. Mas, tipo, vem-se um pedido, ou pelo menos já vem uma documentação para quem está no compras efetuar esse serviço, essa compra. Perfeito, muito obrigada, sem mais. Segue em discussão. Eu estava vendo aqui primeiramente, boa tarde, desculpa, boa tarde, seu Marcos. Muito obrigado por o senhor estar aqui hoje atendendo o nosso pedido. Roque, boa tarde, obrigado também por estar acompanhando aí a nossa sessão. Eu estava vendo aqui, ó, essa questão da Carrer, dos estandes, foi em torno de R$92 mil. E lá previa, nos outros orçamentos, eu estava vendo aqui a do Horizonte de Montagem, previa a instalação de um ar-condicionado. A Carrer instalou ar-condicionado lá na DPM? Porque teve três empresas, né? A MWO, parece, se eu não me engano é isso, a Horizonte Montagens e a Carrer. Eu acho que no orçamento da Horizonte, realmente estava mais caro, estava prevista a instalação de um aparelho de ar-condicionado. Isso mesmo. E na da Carrer não foi instalado. Foi, o senhor lembra se tinha esse aparelho de ar-condicionado? Não acompanhei em loco, para não dizer que eu nunca fui. Uma vez eu fui lá foi no dia de sábado para ver, porque a gente, tipo... Mas também o senhor não participou dessa tratativa do que ia ter, não, né? não. O senhor não tinha conhecimento disso? Talvez assim, vamos supor, alguém que está na manutenção, que não precisa levar alguma coisa lá. Então a gente auxiliava no meio de campo, vamos falar assim, a gente trabalha na parte administrativa, mas se precisar de alguma coisa a gente acaba fazendo. Mas eu não participei dessa frente, vamos falar, de trabalho, não. Entendi. Entendeu? A contratação os orçamentos, o senhor fez algum pedido de algum material do hospital de campanha? Algum orçamento? O senhor solicitou algum orçamento para alguma empresa que tenha ganho a licitação? Não, diretamente eu não. O senhor não participou dessa tratativa de orçamentos? Não. De eu participei de depois no final para adequar o contrato, já para não dar problema com o Tribunal de Contas em si mesmo, entendeu? Certo. Às vezes os documentos que passavam na sua mão eram documentos que já estavam tratados, que já tinham um destino certo, né? Sim. Ou seja, a sua função nunca foi essa intermediação, poder público e o empresário, por exemplo? Nesse caso, não. Não. O senhor nunca tratou, então, no que diz respeito à tratativa de preços, orçamentos, solicitação de orçamentos?
No hospital de campanha, No hospital de campanha, o não. senhor Não, hoje que nem vamos por hoje, ó. Pede algumas coisas, vamos supor, uma bota, alguma coisa, a gente faz. Se não tiver a licitação em aberto, a gente manda a descrição para a empresa manda. A gente manda umas 4, 5. Se umas 3 já mandar, a gente já vê, se tiver mais ou menos próximo, pega o melhor preço. Se for o material, aí fazemos direto. Faço essa tratativa direto. No caso em si do hospital de campanha, não. O senhor não fez nenhuma tratativa, o senhor não fez com nenhuma empresa a respeito do hospital de campanha? Assim, vamos dizer, coisas assim grandes, assim, não. Não. Se tem alguma pequena, pode ser, mas eu não lembro, não. Certo. Então, dessa do stand, o senhor também nem participou? Não. Posso ter gerado o pedido, mas já... Mas já estava... Vamos supor, seria um digitador ali, vamos falar. Certo, já estava concluído o pedido. Sim. Peço palavra. Só para completar antes, acho que para a gente entender melhor, você trabalhava junto com o Marcos, com o Luiz e com o Emílio. Era do mesmo departamento? Com quem? Você, o Marcos, o Luiz Antônio Marçom e o Emílio Sérgio Pico. Vocês Não, três trabalhavam juntos ou eram de departamentos não, diferentes? eu e o Luiz Marçom trabalhamos junto. O Emílio, ele ficava, acho que mais na sede da prefeitura mesmo. E o vínculo de vocês era com a secretaria ou era com a prefeitura? Eu e o Luiz Marçom trabalhamos na Secretaria da Saúde. Uhum. E o Emílio era do departamento de licitação da prefeitura, é isso? A administração geral, mais ali no Paço mesmo. Com a palavra, a vereadora Viviane. Sobre os empenhos que o senhor colocou para a gente, sobre da empresa Carrier, né, dos estandes, o senhor colocou para a gente que quando precisaria de licitação, o senhor encaminharia para o departamento responsável, né? Foram 4 subempenhos que tiveram. Um de 27.840, outro de 27.840, 27.840 e o quarto 23.200. Somando tudo isso daí, passou do período de compra direta. Em algum momento foi solicitado para fazer licitação? Para mim, informação de que eu tenho, não foi solicitado porque essa parte de subempenho, precisar estar confirmando, eu acho como se fosse uma locação mensal. Eu não sei, eu posso até estar vendo, seria inviável talvez tirar uma empresa e colocar outra, mas conversando seria a parte de locação disso. Continuidade, vamos supor, não sabia o prazo, né? Não sabia quanto tempo iria durar como é que se diz? Ia durar essa pandemia, vamos falar assim, entendeu? Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra. Apenas para esclarecimento, por conta da pandemia, e naqueles municípios em que estavam em foi decretado o estado de calamidade pública e as compras, as aquisições fosse diretamente para o enfrentamento à pandemia, poderia ser feito de forma direta, bastando apenas os 3 orçamentos e a compra ser de forma direta dispensado a licitação, tá? Independente do valor. Segue em discussão. Essa parte, quando chega, esses 3 orçamentos, não passava pela sua mão para análise, para ver se estava tudo ok, conforme havia sido pedido? Se tem os O senhor orçamentos. tinha essa responsabilidade de analisar esses 3 orçamentos, se estavam de acordo com, todos obedeciam o mesmo padrão, ou seja, vai ter 3 paredes, 20 mesas, 50 cadeiras, enfim, tinha que ter um padrão, um orçamento, né? Ou seja, tinha que ter especificado lá do que precisava constar no empenho. Quem que analisava esses orçamentos se estavam realmente todos iguais, de acordo com aquilo que... Para ter um parâmetro de igualdade, né? Porque senão um coloca uma coisa, o outro coloca outra, o outro coloca outra, e às vezes não acaba sendo... Não acaba tendo o princípio da justiça aí da contratação.
o senhor não acompanhava isso, esse não era o seu papel, ou o senhor fazia isso também? Não, não, porque o que você está falando tem fundamento nesse sentido. Vamos supor, quando vai se instalar dá um exemplo, um ar-condicionado, eu preciso saber se é parede, se vai aumentar o encanamento, porque daí eu sei o que vai fazer, talvez eu até acompanhe, se for próximo de onde eu estiver, e aí eu vou fazer um orçamento em cima daquilo que é necessário. Então, nesse caso que você está me questionando, eu não acompanharia a colocação. Então, Eu falo entendi a montagem do do vamos supor processo. assim, nós vamos alugar uma casa, mas essa casa tem que ter lá 2 geladeiras e 4 televisões. Sim, Então, a minha empresa passa um orçamento de acordo com isso que você está pedindo. Aí uma Sim. outra manda um orçamento com menos uma televisão. Ou seja, ela vai ter um preço menor, porque ela está dispondo de uma televisão a menos. O senhor acompanhava isso ou não era a sua função? não era minha função nesse sentido, porque ia montar, ia fazer, já chegou, Sim. então quem vai assinar essa nota, porque assim, faz o empenho, a hora que entrega o produto ou serviço, quem está nessa frente aí, vamos supor, só o almoxarifado pede alguma coisa, quem vai assinar essa nota é o almoxarifado que recebeu o material, entendeu? Então, a pessoa responsável assina, então ela é responsável por ter recebido aquilo que está no empenho, que foi pago. Então, quem assina o recebimento dessa entrega de material de serviço, que é o responsável, no caso, que já, vamos supor, que fez o pedido e que está recebendo. Entendi. E quem que era responsável pela elaboração desses 3 orçamentos, a sua solicitação desses 3 orçamentos? O senhor lembra? Olha, não sei responder corretamente quem era que fazia, não. Para completar, Gerson, para a gente tentar entender o fluxograma de um processo de compra, vamos supor, chega uma demanda do estoque, do almoxarifado, falando que, por exemplo, está com pouca máscara e precisa de máscara. E aí, essa demanda chegava para você e você organizava o processo licitatório, é isso? Sim, quando vinha o pedido, ou eu, ou o Marçom, ou quem está no Compras com a gente, fazia isso daí, né, no caso. Fazia isso, elaborava, mandava para várias empresas, falando o que era máscara, o que deveria ser comprado, né, o material, e dependendo do valor, que na época da pandemia foi mudado, não preciso estar vendo, acho que foi para 50 mil, um negócio que hoje é 17.600. Tinha umas regras que, dependendo da época, foi mudada a lei por causa da dificuldade de encontrar material, porque isso a gente não achava, mas a gente montava, mandava para as empresas e depois montava o processo. Se poderia comprar direto, bem, senão não. Então, chegava a demanda, aí você e o Luiz organizavam o processo, preparavam as especificações e contatavam as empresas. Aí esses 3 orçamentos chegavam para vocês ou já chegavam lá na prefeitura? Não. Aí quando é compra feita através da gente, vamos supor, aí chega para a gente. Entendi. Então, mas foi diferente, então, no caso da contratação da estrutura do hospital de campanha? Porque você disse... Diferente eu não sei, mas eu digo assim, a parte geralzona lá foi assim, foi uma coisa nova para todo mundo, entendeu? Uhum. Então, mas nesse processo, em relação à estrutura do hospital de campanha, quem correu atrás dos 3 orçamentos? Foi você? Ou não foi eu. Chegou para nós lá, informar quem foi corretamente. Mas por que em relação à estrutura do hospital de campanha foi diferente aos outros? Porque você acabou de falar que chega a demanda, você e o Luiz preparam o processo, contatam as empresas, elaboram os orçamentos para fazer a compra direta. E no caso da estrutura lá, eu não sei o nome da empresa, Car Stands, você está dizendo que não veio de você e do Marcos. Do Então, Marçom. Não veio. Você e do Luiz, desculpa. Por que foi diferente em relação a esse empenho que é o mais caro? Não sei informar. Não sei te informar. Entendi. E você não sabe quem é que fez esses 3 orçamentos no caso desse empenho? Não. Segue em discussão.
Eu tenho mais uma pergunta, não sei se os vereadores têm mais alguma, mas se for o caso, talvez seja a última. Em relação à compra de máscaras, a gente percebeu, quando a gente pediu o levantamento aqui, que foram adquiridas dezenas de milhares de máscaras de uma empresa chamada Julião Distribuidoras de Bebidas. E essa empresa, ela foi constituída um pouco antes da pandemia, um pouco antes de 2020, e ela passou foi declarada extinta por não ter o capital social e foi estabelecido algumas restrições em relação a ela. Como é que foi o processo de compra dessas máscaras? Foi feito pelo departamento, com você e com o Luiz, ou foi feito fora da secretaria? Esse caso específico, até quem fez o pedido foi o Luiz Marçom. Eu gosto de deixar bem falado aqui, que o doutor tem o material em mãos. No dia 13/5 daquele ano, foi feita uma pesquisa, que a gente pesquisa na Receita, tudo, para ver se a empresa está ok, porque senão não pode comercializar com órgão público. Uhum. E aí foi para baixo tudo, aí tive esses questionamentos. Acho que foi comprado 2 vezes lá, 1 ou 2 vezes, veio o material correto, foi usado, foi até pedido para levantar. A promotoria, acho que já recebeu esse material já está em mãos. E no dia 14, não sei como a Receita conseguiu fazer o bloqueio, vamos falar assim, por faltando documentos deles lá, informar a Receita. Não é nada a ver com a gente, entendeu? E no caso em questão aí, o jurídico deles, se precisasse, estaria aí, tanto que foi devolvido o material, não foi usado. Foi cancelado o empenho, porque o material estava no almoxarifado, só que a gente não conseguia fazer pagamento. Porque a hora que foi fazer pagamento, estava com bloqueio. E por curiosidade, no mesmo dia tem uma pesquisa, até com 4 e pouco da tarde, que o Marçom puxou. Tem até a data, no dia estava tudo ok, damos andamento damos andamento, fala Marçom, deu andamento e aí, no caso, devolveu o material. E o resto que chegou, o anterior deles, que foi tudo normal, assim, que a empresa estava normal, foi entregue para as unidades, foi usado, que foi pedido, foi entregue, foi pago, foi resolvido. Agora, esse outro aí foi parte burocrática que eles falaram, e aí a gente ficou amarrado, não podia pagar, então conversamos com a empresa e eles buscaram o material de volta. E no caso dessa compra direta, foram feitos 3 orçamentos? Eu acho que sim, porque nós não fazemos sem orçamento, que a gente faz direto, né? Tanto que tem a pesquisa dele no dia aí. Mais alguma consideração? Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra. Apenas para esclarecer o que foi dito, mas de uma forma mais detalhada, o que aconteceu? Foi feita uma pesquisa no dia 13/5 de 2020, às 16 horas, 17 minutos e 41 segundos, sobre a ativação. Foi feita uma consulta no site da Receita Federal sobre como que estaria o CNPJ da empresa CE Julião Distribuição e Comércio. E no dia 13/5 de 2020, essa empresa estava ativa. Daí depois, no dia 21/5 de 2020, às 10 horas e 40 minutos, foi feita uma nova consulta e no site da Receita Federal já constava o CNPJ dessa empresa suspensa, mas com a data do mesmo dia 13, sendo que no mesmo dia 13, às 16 horas e 17 minutos, no momento da consulta, ela estava ativa, tá? Então, por isso dessa grande confusão. Por quê? Porque na mesma data que aconteceu a consulta, às 16 horas e 40 minutos e 41 segundos, estava constando como a empresa ativa, o CNPJ ativo. Daí depois, no dia 21 de maio de 2020, fazendo uma nova consulta, constou no site que a empresa estava suspensa desde o dia 13/5 de 2020. Tá? Todos esses questionamentos, inclusive, também já foram realizados pelo membro do Ministério Público Estadual, e as respostas e os comprovantes, eu peço que ao final seja juntado a esta comissão. Segue em discussão.
Com a palavra. Em testemunho. complemento, no dia que você faz o orçamento, talvez demora 1 ou 2 dias para você emitir o empenho. Talvez foi esse inteirinho aí que não deu tempo. E depois, para pagar, não podia. Então, mais ou menos é isso. Mais alguma consideração? Não havendo mais perguntas à testemunha, declaro encerrada a oitiva do senhor Marcos Antônio Friso. Muito obrigado pelo depoimento, pelos esclarecimentos. Essa casa está sempre de portas abertas. No que for necessário. Obrigado.